Acessibilidade. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros profissionais da construção a se tornarem referências em acessibilidade e como faturar com esse conhecimento. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016. Tenho uma empresa que oferece produtos, serviços, soluções em acessibilidade. E o tema dessa aula de hoje será respondendo aos participantes do meu curso, no meu último evento gratuito, o curso gratuito de acessibilidade na prática. Vou continuar respondendo aos participantes. Fiz uma promessa aos participantes do evento que responderia a todas as perguntas que fossem enviadas por meio da pesquisa. Havia uma pesquisa entre os participantes que eles poderiam responder. Não era uma participação obrigatória, mas quem quisesse responder ao questionário e ajudar na elaboração do nosso evento, nos preparativos, enfim. Havia um campo lá que as pessoas poderiam enviar perguntas diversas, um espaço livre sobre acessibilidade, sobre a parte de empreender com acessibilidade. E eu prometi que quem respondesse a pesquisa poderia enviar uma pergunta e eu responderia a todas as perguntas. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, sempre às sextas-feiras, às 7h30 da manhã. Então, vamos continuar aqui respondendo às perguntas dos participantes do meu último evento, curso gratuito de acessibilidade na prática, que foi no mês retrasado, 1º de novembro hoje, né? Foi no mês de setembro e tem muita pergunta para responder. Então, enquanto houver uma pergunta sem resposta, estarei aqui para fazer esses vídeos para você com essas respostas, tá bom? Então, continuando aqui de onde eu parei na última sexta-feira, temos aqui, ó. O que te levou para essa área? Quais argumentos utiliza no meio corporativo? E compartilhe cases de insucesso para evitar que eu os repita. Ok, vamos lá. Foi 3 em 1 essa pergunta aqui, então vamos começar do começo. O que te levou para essa área? Gente, eu tenho uma filha que tem deficiência. Então, foi a partir da vivência com ela, a partir de viver muitas situações por falta de acessibilidade, à medida que ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi que eu despertei para esse lado da falta de acessibilidade para tudo que se vai fazer. Então, eu como já tenho uma formação na área da construção, eu sou mestre em engenharia civil, eu decidi que eu ia saber disso em um primeiro momento para entender o que eu poderia exigir, quais seriam os direitos da Laurinha, que é minha filha, com relação à acessibilidade. Por exemplo, eu vivi alguma situação de falta de acessibilidade com ela e eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, muito embativa. Então, eu ia no responsável do espaço, que eu via que tinha alguma coisa errada, mas não sabia exatamente o que, e perguntava, então, não tem acessibilidade? O que precisa de ter? Não tem, como é que eu faço uma situação como essa aqui? Pode ser? Não pode ser? E o que eu percebi é que a maioria das pessoas não sabia exatamente o que era obrigatório para atendimento a requisitos de acessibilidade. Eu também não sabia, e eu ficava naquela, eu cobrava, mas não sabia exatamente o que cobrar. Então, a partir de muitas situações como essa que eu vivi, que eu decidi estudar, como eu disse, em um primeiro momento, para saber o que era obrigatório de fato, o que eu poderia exigir para a Laurinha nas situações que eu vivia com ela. E depois eu fui percebendo, eu fui estudando as normas, fui estudando a legislação para entender quais eram os direitos, quais eram os deveres dos espaços, o que era acessibilidade assim, de uma maneira mais abrangente. E eu fui começando a perceber uma oportunidade, porque à medida que eu fui estudando a legislação, eu fui vendo que a acessibilidade era uma obrigatoriedade. Não era um favor que as pessoas faziam em ter espaços acessíveis, em ter o sanitário acessível, em ter a vaga de estacionamento acessível, em ter um espaço livre de barreiras, em ter um evento que todas as pessoas possam participar. Eu fui vendo que isso era uma obrigação legal e que muitas pessoas não sabiam exatamente o que era necessário para tornar os espaços acessíveis, quais eram os itens obrigatórios e quais não eram. Então, à medida que eu fui estudando, fui me desenvolvendo, que eu cheguei até aqui, decidi abrir a empresa, né? Eu sou engenheira, né?
Então, eu trabalhava com cálculo de estrutura de concreto armado, engenheira calculista, assim, nada a ver, estava satisfeita na minha profissão, gostava muito gosto muito desse assunto, mas de fato abandonei desde 2016, quando eu abri a empresa, que eu já estava estudando, então formalizei tudo, abri a empresa e comecei a atuar no mercado. Não sabia muito bem como era isso, porque eu nunca tinha empreendido, sempre tinha trabalhado com carteira assinada, e de lá para cá eu fui me desenvolvendo, me aprimorando, vendo como era a questão de empreender, que é um mundo absolutamente diferente para uma pessoa que sempre trabalhou de carteira assinada. Quando você vem para esse lado, é tudo muito novo. E graças a Deus, eu consegui obter muitos bons resultados e até hoje atuo com acessibilidade, tento levar soluções. E a solução, assim, eu comecei a enxergar porque eu comecei vivendo situações com a Laurinha de falta de acessibilidade. Mas o problema, ele pode ser um pouco maior e envolve muitas outras pessoas. Porque você tem a pessoa com deficiência, que é o principal, a causa principal. Não pessoa com deficiência, porque à medida que eu fui estudando, eu fui vendo que a questão da acessibilidade não é para a pessoa com deficiência, é para todas as pessoas. Que a gente tem um universo muito grande de pessoas com muitas capacidades, muitas possibilidades, questão de deficiência, e os espaços devem estar preparados para receberem todas essas pessoas e fazer com que todas essas pessoas interajam com esse espaço e consigam viver a experiência que é proposta para cada um desses espaços. Então você tem contextos diferentes. Você tem situação de escolas, tem situação de hospital, de clínica, infraestrutura urbana, e tudo isso deve ter acessibilidade, tá? Então, me perdi no que eu estava falando aqui. Mas enfim, foi por isso que eu comecei a trabalhar com acessibilidade, tenho atuado no mercado até hoje, com resultados assim muito expressivos, que é o que eu estou tentando levar para outros profissionais também, porque a demanda que chega aqui para mim é muito grande e eu não consigo atender. Então, como eu fui vendo essa carência da informação entre os profissionais, lembrei que eu estava falando de toda a cadeia da acessibilidade. Você tem as pessoas que são a principal causa da questão da acessibilidade, de você preparar os espaços, falando de acessibilidade arquitetônica, para que as pessoas consigam utilizá-los, mas você tem também um problema que é, às vezes, os próprios responsáveis pelos espaços precisam recorrer a profissionais para trabalhar a acessibilidade dos seus espaços e não encontram esses profissionais. E quando encontram, às vezes encontram pessoas que não dominam o referencial técnico da acessibilidade, que vão partir para um lado de acessibilidade conforme o senso comum da acessibilidade, que é muito diferente do que está lá na legislação e o que está nas normas, tá? Então, isso que me moveu, isso que me move até hoje a trabalhar com acessibilidade, e é isso que me move, inclusive, a estar aqui e falar sobre acessibilidade para outras pessoas, para outros profissionais também, para ver se essa informação sobre acessibilidade consegue chegar ao maior número possível de profissionais, de pessoas com deficiência, de pessoas que são responsáveis por espaços, que precisam adequar os seus espaços, para buscar, de fato, ter um mínimo conhecimento do que é acessibilidade, considerando o conceito mais abrangente e considerando a acessibilidade arquitetônica para adequar os seus próprios espaços. Deixa eu ver, tem gente falando aqui. Bom dia, pessoal. Ah lá, acessibilidade é para todos. Márcio Chaves, advogado. Exatamente, as pessoas têm uma ideia errada de que você vai trabalhar acessibilidade para a pessoa com deficiência, e na verdade não é. Acessibilidade é você preparar, no caso da acessibilidade arquitetônica, é você preparar os espaços e as edificações para que todas as pessoas consigam interagir com aquele espaço. Então você vai ter itens de acessibilidade que são específicos para pessoas que têm algum tipo de deficiência? Sim, para cada tipo de capacidade, para cada tipo de necessidade diferente, você vai ter um item a ser atendido. Mas no final das contas, aquele espaço vai precisar ser utilizado, ter a possibilidade de ser utilizado por todas as pessoas. É isso mesmo, Márcio. Você que é advogado aí sabe muito bem disso, né? Essa parte da acessibilidade aí. Deixa eu ver, tem mais aqui. Bom dia. Esse tema para mim é muito importante. Para mim também, tá, Márcio? Idosos, gestantes, pessoas com criança no colo, pessoas com nanismo e muitas outras. Exatamente. Pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva.
gestante, criança no colo, pessoa com criança no colo, e para todas as pessoas. O espaço deve estar preparado e ter elementos que vá atender a todas as pessoas, como eu disse, e você, pelo visto, já entende muito bem disso também, né, Márcia? Você se advoga com a parte da acessibilidade? Olha que eu posso te procurar para uns casos aqui que chegam para mim, que são de falta de acessibilidade, né? Samuel Lima, deixa eu acenar aqui para vocês. O que mais? Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui que chegou, deixa eu ver o que era. Era só isso mesmo. Então, continuando aqui, gente. Na mesma pergunta, o que te levou para a área? Respondido. Quais argumentos utiliza no meio corporativo? Deixa eu te falar, os argumentos que eu utilizo no meio corporativo, na verdade, é nenhum. Eu não preciso utilizar argumentos no meio corporativo, porque, na verdade, as empresas que procuram aqui a minha empresa para trabalhar a acessibilidade, elas já estão devidamente conscientes, convencidas de que precisam trabalhar a acessibilidade. Quando uma empresa chega a procurar aqui a gente para poder atender algum requisito, ela já está com alguma questão relacionada à acessibilidade ou à falta de acessibilidade para resolver. Então ela já chega aqui para mim querendo uma solução em acessibilidade. Eu não tenho que chegar e convencê-la, você precisa de ser acessível, porque é importante, porque é um tema que vai favorecer as pessoas. Não, porque existem alguns artifícios, colocar assim entre muitas aspas hoje, que fazem com que as pessoas venham buscar as soluções em acessibilidade. Por exemplo, se você tem um estabelecimento e precisa de uma renovação de alvará, ou precisa de aprovação de um alvará para funcionamento, você não vai conseguir se você não atender a requisitos de acessibilidade para o seu espaço, seja qual atividade que for. Uma clínica, uma escola, um bar, um restaurante, você precisa atender a requisitos de acessibilidade. Só que isso não era um tema que era tão exigido, que estava tão em alta há alguns anos atrás. E isso vem se intensificando a cada dia. Para mim, isso é muito claro, é muito, muito claro. Então, as pessoas já chegam querendo as soluções, porque se ela não atender a requisitos de acessibilidade, ela não vai conseguir o alvará, não vai conseguir o documento que ela precisa, ela não vai conseguir aprovar um projeto que ela esteja elaborando para a construção de uma edificação nova. Ela não consegue o habite de uma edificação que já esteja construída lá, precisando de liberar a documentação. Então, existem alguns impedimentos que a falta de acessibilidade já vão trazer e vão fazer com que esse mundo corporativo, essas pessoas já busquem as soluções em acessibilidade. Então elas já chegam convencidas, eu não tenho que convencer ninguém, então eu não tenho que utilizar argumentos. O que eu faço aqui é ficar disponível para atender a demanda que existe, e é uma demanda muito grande, tanto que atualmente eu estou me escondendo dos clientes de verdade, porque eu não tenho condições de atender a todos. Tá? Então eu não preciso convencer ninguém no meio corporativo. Isso que eu trouxe para vocês foram alguns exemplos. Existe a situação também da fiscalização. Muitas empresas chegam até mim aqui, até a minha empresa, falando assim, olha, eu estou sendo fiscalizado pelo Ministério Público, estou sendo fiscalizado pelo MEC, estou sendo fiscalizado pela prefeitura que está precisando, me exigindo aqui que eu atenda a requisitos de acessibilidade. O que eu preciso fazer? E como eu disse, o conceito de acessibilidade que existe no senso comum é muito diferente da acessibilidade que está nas normas. Então, o que eu ofereço são essas soluções e soluções que estão devidamente embasadas no conhecimento técnico, com lastro nesse conhecimento técnico, à prova de qualquer tipo de questionamento. Entendeu? Então, isso que é importante, você ter esse nível de segurança também para oferecer as soluções e dar essa segurança também para os seus clientes, de saber que qualquer que seja a fiscalização, o motivo pelo qual ele esteja requerendo atender a questões de acessibilidade, ele vai estar fazendo aquele trabalho, uma contratação que vai ser definitiva. Não é assim, eu contratei aqui um relatório técnico, um projeto, e depois foi ver que tinha um monte de coisa que estava errada. Então, esse tipo de segurança e de embasamento é que nós profissionais precisamos buscar cada vez mais para apresentar soluções definitivas para todas as questões que cheguem até nós.
tá bom? E a terceira parte dessa pergunta, compartilhe cases de insucesso para evitar que eu os repita. Olha, eu abri a empresa aqui em 2016 e de lá para cá eu tenho atuado exclusivamente com acessibilidade. E com certeza há muitos casos de insucesso também. Como eu disse, eu trabalhava em CLT, carteira assinada, não tinha a menor noção de nada, assim, de empreender, como que seria isso? Eu não sabia, eu só sabia que eu ia fazer. Eu não sabia muito bem como. E com o tempo, a gente vai sendo meio que levado a entender como que as coisas acontecem, como que vai funcionar, como que você vai trabalhar a captação ou o atendimento a um cliente. E com certeza já vivi muitas situações aqui de insucesso. Por exemplo, eu estudei muita coisa de acessibilidade, estudei as normas, estudei a legislação, fui, né, consumindo aquelas informações, aquele conhecimento ali, porque era algo que eu sabia que eu ia trabalhar com aquilo ali. Então eu fui buscando a informação, fonte primária, né, na legislação e nas normas, que é o que eu recomendo para todos. Apesar de haver muitos treinamentos, no meu próprio treinamento, que eu tenho um treinamento que é o TAG, lá eu falo para os meus alunos, olha, não dependa de curso, não dependa desse treinamento aqui. Saiba utilizar o referencial técnico primário, saiba como que você vai fazer para utilizar as normas, para consultar a legislação, porque você vai ser um profissional livre de não vai ser refém de um treinamento, você vai ser livre. Se tiver alguma alteração na norma, e as normas são revisadas de tempos em tempos, você vai saber consultar esse referencial, você vai saber ali o que mudou, o que não mudou, se você tiver esse contato permanente com esse referencial técnico. Mas eu estudei muito e ia atender os clientes. Eu era muito animada, muito empolgada, então eu chegava nos clientes, ia lá fazer visita e saía falando tudo, a torta direita, o pessoal perguntava, isso aqui você resolve assim, isso aqui é assado. E o que acontecia? Eu ia lá, fazia visitas para fazer orçamentos, fazer levantamentos. E no final das contas, como eu chegava falando tudo que eu sabia já, ninguém me contratava. Porque eles queriam uma solução, eles já tinham aquela solução ali de graça. E na verdade, o que acontecia é que eu não estava valorizando aquele meu trabalho. Eu não estava dando o devido valor àquela informação que eu tinha, que eu estava prestando, e que muito poucos profissionais detinham aquele conhecimento. Então eu chegava falando, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, falava tudo mesmo. Aí eu fui percebendo que tinha alguma coisa errada. Falei, não, tem alguma coisa errada. Que eu chegava, falava e no final das contas ninguém me contratava. Ninguém me pagava pelo que eu estava, o serviço que eu prestaria ali. Porque eu já estava fazendo tudo de graça, para que as pessoas iam me pagar, né? Então, assim, a gente deve ter o desejo genuíno de ajudar nas questões de acessibilidade que as pessoas nos buscam para poder resolver, mas a gente tem que ser um profissional que sabe se valorizar também, que é o tipo de informação que não são todas as pessoas que têm. Eu fazia isso e eu fui percebendo que quando você faz isso, você está desvalorizando o seu estudo, o seu conhecimento, o seu trabalho. Então eu passei a criar um artifício, não um artifício, uma estratégia para conseguir fazer com que o meu trabalho fosse valorizado também entre as pessoas que buscavam aqui os serviços e as soluções de acessibilidade que eu oferecia aqui na minha empresa. Então sempre que eu ia em algum lugar e as pessoas começavam a me perguntar sobre temas, sobre questões técnicas específicas, eu mandava essa. Eu falava, olha, esse tipo de informação que você está me perguntando faz parte de um serviço que nós oferecemos lá na minha empresa. Você gostaria que eu te mandasse um orçamento? Aí, qual que é a estratégia? A estratégia é a seguinte, você precisa visitar os clientes, dar atenção aos clientes, com o desejo genuíno de ajudar, de colaborar, contribuir com as questões que aquelas empresas ou pessoas estão precisando resolver, mas você deve demonstrar que você vai ser a pessoa que vai resolver o problema, mas sem responder a todas as questões. Então você vai responder a uma ou outra questão para você de fato mostrar que você é a pessoa que vai ajudar a resolver aquela questão, que você sabe do que você está falando, mas o serviço técnico em si, ele vai ser objeto de uma contratação.
Não é que você vai chegar e já vai chegar dando todas as soluções, porque senão quem vai contratar você como profissional para resolver as questões? Então, esse tipo de percepção e esse tipo de entendimento passaram a me ajudar também, até com o contato que eu tinha com os clientes, para conseguir obter mais serviços e ter um conhecimento mais valorizado. E, na verdade, quem faz isso somos nós mesmos. Somos nós profissionais. Ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, você precisa se valorizar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, a partir do momento que eu vivi muitas situações que eu ia lá, fazia as visitas, tinha super boa vontade em tentar resolver e entregava a rapadura e ninguém me contratava. Aí, quando eu fiz diferente, passei a dar um pouquinho mais de subjetividade nesse contrato, mas de fato levando algumas soluções, aí eu passei a ter contratações de consultoria, de relatório técnico, que as pessoas passaram a ver um valor naquela informação que eu tinha a oferecer. E quem traz esse valor somos nós mesmos, profissionais. Tá? Então, isso foi uma coisa que eu errava muito lá no começo e que eu aprendi que eu deveria valorizar mais aquele tempo que eu despendi estudando, buscando informação. É um conhecimento muito vasto, muito abrangente e que nós precisamos valorizar também. Tá? Então, esse foi um erro assim crasso que eu cometia lá no começo e que hoje eu não cometo. Algumas vezes ainda dá uma escorregada, porque, gente, cada cliente é de um jeito e toda hora aparece alguém que chega querendo soluções mais fáceis. Então, se você não consegue estabelecer um limite ali até onde você vai oferecendo aquele produto ali, não se valorizando, não valorizando o seu conhecimento no mercado. Então, isso é importante você entender e se dar o valor para conseguir se posicionar no mercado com os clientes também, certo? Continuando aqui. Por que você se interessou em desenvolver cursos sobre acessibilidade? Tem PCD na família? Como eu disse mais cedo lá na outra live que caiu, eu tenho uma filha que é PCD e foi por isso que eu comecei a me interessar por acessibilidade, tá? Por viver muitas situações de falta de acessibilidade, já falei longamente sobre isso nessa live aqui, depois eu dou um jeito de juntar as duas lives aqui para ficar um material só, ficar mais fácil de encontrar. Mas tem sim, tem PCD na família. É minha filha, eu tenho um enteado também que tem deficiência, que tem paralisia cerebral. Então, a partir das muitas situações que nós vivemos aqui com os meninos, fomos entendendo essa questão da acessibilidade como uma demanda, uma necessidade grande no mercado e que muitos profissionais não dominavam esse assunto. E justamente por isso que leva a resposta aqui da primeira parte da pergunta que você fez, porque você se interessou em desenvolver um curso sobre acessibilidade. Como eu disse, eu tenho uma empresa, Master Acessibilidade, que atua com acessibilidade aqui desde 2016, e o que eu via? Chegava aqui para mim muitos projetos de acessibilidade, porque como eu ofereço aqui muitas soluções de acessibilidade, desde serviços técnicos até serviços de execução, mão na massa, vamos lá, instalamos piso tático, colocamos plaquinha, posicionamos, vendemos produto, instalamos, trabalhamos a acessibilidade dos espaços assim na prática mesmo. Então chegava para a gente aqui muitos projetos de outros profissionais para serem executados. Então esses projetos que chegavam aqui para mim, eu via que havia muitos erros. E eu ficava pensando, gente, mas por que isso aqui está acontecendo? Porque chegava o projeto de fato com responsabilidade técnica, bonitinho lá, projetos lindos com muitos erros, com relação a questões de acessibilidade. Então eu fui vendo, parando para ver, porque como eu já trabalho com isso há muitos anos, eu já trabalho isso de uma maneira mais natural, porque eu estou em contato com esse assunto todos os dias. Mas um profissional que não se especializou com essa parte de acessibilidade, vai ver que é um tema muito vasto, muito abrangente. E um profissional que vai elaborar um projeto, ele não está elaborando um projeto específico de acessibilidade. Ele está elaborando um projeto para conceber ali um espaço ou uma edificação, que ele já precisa considerar muitas questões, muitas regras para conceber o espaço ali. E a acessibilidade é mais um. E não é mais um item pequenininho, é um item muito abrangente que você tem que colocar, entender que existe uma responsabilidade técnica que você vai precisar testar ali com relação à acessibilidade especificamente, mas que é um assunto muito abrangente. E às vezes,
como já há uma demanda muito grande de os profissionais conseguirem elaborar os projetos com muitas regras, muitas questões a serem atendidas, a acessibilidade, que é muito vasto e é obrigatório, ficava meio que sem essa parte do domínio técnico desse conhecimento. Então era feito, eu já vi assim em algum lugar, eu vou colocar desse jeito, que eu já vi em outros projetos, já vi em outros lugares dessa forma. Então é muito comum, que eu chamo de acessibilidade de achismo. Eu já vi plaquinha com braille aqui colocada na porta dos estabelecimentos, deve ser na porta. Eu já vi aqui um monte de lugar com sanitário acessível com abertura, então deve ser um item da norma. E não existia assim um respaldo, eu vi isso aqui porque está na norma, é dessa forma, por isso que chegava muita coisa errada. Então, a partir de muitas situações como essa que eu vivi, que eu consegui identificar, bati o olho no projeto e vi, gente do céu, como é que pode? Eu decidi, de fato, tentar levar essa expertise que eu construí ao longo desses anos, que eu trabalho exclusivamente com acessibilidade, para outros profissionais também. Falando aqui nas minhas redes e desenvolvendo esse treinamento em acessibilidade para profissionais que sejam interessados, arquitetos, engenheiros, design de interiores, técnicos de edificações, enfim, profissionais de segurança do trabalho também procuram esse treinamento para atender mais como que funciona essa questão da acessibilidade em projetos e também em espaços já construídos que precisam passar por adequação. Então foi a partir dessa percepção que eu decidi criar esse treinamento, que é o TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida, que é o meu treinamento em acessibilidade. Tá bom? Continuando aqui, ó. Quanto aos espaços que têm impossibilidade de mudar, o que fazer? Gente, acessibilidade é uma exigência legal, tá? As pessoas não trabalham acessibilidade por uma questão, eu vou ser uma pessoa socialmente responsável. Pode ser, esse pode ser um motivo também. Mas, essencialmente, existe uma obrigação legal de se atender a requisitos de acessibilidade para tudo, para todos os espaços. Minto. O único espaço onde não é obrigatório você atender requisitos de acessibilidade, tal qual está na legislação e nas normas, são em edificações unifamiliares privadas. Ou seja, dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa, você não precisa atender a requisitos de acessibilidade como está nas normas. Fora isso, todos os espaços de uso coletivo ou de uso público precisam obrigatoriamente atender a requisitos de acessibilidade. Isso é uma obrigação legal. Então, se você tem um espaço e você não atende a requisitos de acessibilidade, você em algum momento será convidado a adequar esse seu espaço para atender a esses requisitos. E esse argumento de que não tem que... espaços que têm impossibilidade de mudar, esse é um argumento que não se sustenta, porque quando você encontra um profissional que de fato domina o referencial técnico e sabe o que é exigido lá, como trabalhar a questão da acessibilidade para os espaços e para as edificações, você vai precisar encontrar alguma solução para que isso seja atendido, entendeu? Então as pessoas chegam, não, aqui eu não tenho espaço para construir uma rampa. Você vai precisar, provavelmente, colocar uma plataforma. Essa solução, ela precisará ser encontrada. Muita gente acha também que precisa assim, aqui eu não posso atender a requisitos de acessibilidade porque esse aqui é um imóvel tombado. E, na verdade, você tem as regras para imóveis tombados, mas imóveis tombados também precisam atender a requisitos de acessibilidade. Só que você vai buscar, dentro da própria norma, as soluções para que você consiga preservar aquele imóvel e, ainda assim, atender a requisitos de acessibilidade, tá? Você pode trabalhar com soluções que você não vai precisar quebrar. Por exemplo, se você tem um acesso com desnível, com degrau, com escada, enfim, você pode colocar uma solução com rampa sem precisar necessariamente quebrar aquela escada existente ali, que faz parte de um imóvel tombado. Você pode trabalhar com soluções externas, pode trabalhar com uma rampa metálica, que você não vai precisar, você vai sobrepor só o existente que você conseguirá remover em algum momento. Você pode trabalhar, por exemplo, com um piso tátil, você não vai colocar um piso tátil com uma cola que vai ser difícil a remoção.
Mas você pode colocar elementos adesivados que em qualquer momento você vai conseguir fazer a remoção, caso seja necessário, para preservar a integridade daquele espaço, daquele bem tombado. Mas se for um bem tombado que tem espaço para visitação de um público, uma utilização que seja um espaço de uso público, ele vai precisar atender a requisitos de acessibilidade, tá? Então, por isso que é importante a gente ter a cada dia, mais profissionais que dominem o referencial técnico, que consigam enxergar quais são as soluções possíveis para atender a requisitos de acessibilidade. E essa questão de falta de espaço, de impossibilidade, muitas vezes é a falta de você não ter um profissional que vai ter um olhar que vai conseguir perceber quais são as soluções possíveis para trabalhar a acessibilidade daquele espaço ou daquela edificação, tá bom? Então, essa questão da impossibilidade, ela dificilmente ela se sustentará se você estiver submetido principalmente a uma questão de eu preciso do alvará de funcionamento, eu estou sendo fiscalizado aqui pelo Ministério Público, pelo Ministério do Trabalho, pelo MEC, entendeu? Então, a questão é você conseguir encontrar esse profissional que vai conseguir trazer a solução específica daquele caso que você, num primeiro momento, julga que não tem como trabalhar acessibilidade. Pode ser que seja apenas o seu olhar que esteja te dizendo isso, um olhar talvez mais apurado, de um profissional mais especializado, mais em contato com o tema, pode ser que traga uma solução para isso para essa questão que você tem aí, certo? Continuando aqui. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou fazer só mais uma pergunta por hoje, já são lá 8:02. Vou fazer mais uma pergunta aqui, ó. Qual a melhor forma de utilizar piso tátil em espaços públicos? Mais confortável para os usuários e de acordo com a norma. Olha, eu não entendi muito bem o que você quis dizer com mais confortável. Mas assim, o piso tátil ele vai ter uma utilidade, ele vai ter uma finalidade que vai se auxiliar no deslocamento e na utilização do espaço por pessoa com deficiência visual, em várias escalas, né? Desde a pessoa que não enxerga totalmente, o cego total, até pessoas em vários níveis de baixa visão ali. E a complementação da pergunta aqui, existem alternativas além dos pisos cimentados e metálicos? Existem alguns tipos de piso tátil. Muitas possibilidades. Isso vai depender de onde você estiver trabalhando acessibilidade. Então, se você estiver trabalhando, precisar instalar piso tátil em uma área externa, você vai ter algumas possibilidades. Você vai ter, por exemplo, o piso em ladrilho, que é o ladrilho, o cimentado, né, o piso tátil cimentado. Você tem que considerar que aquela sinalização, ela vai precisar de atender a requisito de contraste visual e de contraste tátil. Se for uma área externa, você tem o ladrilho, você tem o porcelanato, você tem o piso em PVC, aqui ó, argamassa, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Você tem o piso argamassado, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui para a externa que eu já vi, tá, gente? Tem essa possibilidade aqui, tá vendo esse piso? Ele é um piso mais larguinho aqui, ó, tá vendo? Ele é mais espesso e ele é assentado com argamassa, essa argamassa de assentamento mesmo. Então, isso aqui pode ser instalado em área externa. Então, você tem o ladrilho, você tem esse piso aqui que é argamassado, você tem o porcelanato, você tem algumas soluções para esse, você tem o piso parafusado, por elemento, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Eu acho que eu deixei um aqui justamente para essas situações. Toda hora para... Aqui, ó. Esse aqui. Você tem um piso tátil por elementos, que são esse aqui, ó, o modelo aqui do piso de alerta, tá vendo? Então, você consegue colocar esse piso aqui por elementos também em área externa. Tem uma modalidade que ele é furado, parafusado, pino cola, tem muitas possibilidades de instalação. E para a área interna também. Para a área interna, as soluções são diferentes. São iguais, mas são diferentes. Por exemplo, você tem o piso por elementos. Se você vai instalar ele em área externa, você pode colocar com fixação com PU,
que vai ficar uma fixação mais efetiva. Você tem a fixação com furado e parafusado, pino cola, e você tem esse mesmo elemento aqui para áreas internas, que vai ser simplesmente você pegar um elemento desse aqui adesivado, você tira aqui uma proteção e faz a fixação. Você buscar aí nos meus destaques dos stories, tem instalação, você vai ver exatamente como que é. Então existem muitas opções de você conseguir trabalhar com o piso tátil. O resultado final daquele trabalho com o piso tátil, ele vai ser único e a finalidade também vai ser única, que é orientar a pessoa com deficiência visual no sentido de circulação seguro naquele espaço ali. Tá? Então, a maneira que você vai fazer isso é que ela vai ser diversa. O que você precisa atender são aos requisitos técnicos, principalmente questão de contraste visual, contraste tátil e, o mais importante, é você conseguir entender como que você vai elaborar o layout que, de fato, vá favorecer, auxiliar a utilização pelas pessoas. Quando você fala do piso de alerta, que é esse aqui, o das bolinhas, ele é uma utilização mais simples, porque se você pega lá a NBR 16537, os locais onde você deve instalar esse piso de alerta, eles são assim, categóricos. Tipo assim, instale no começo e no final de desníveis, como escadas. Então tem lá o jeito certinho que você vai instalar o piso tátil em escadas. Tem lá o jeito certinho que você vai instalar o piso tátil em rampas. Tem lá o jeito que você vai instalar em objetos suspensos. É categórico, é preto no branco, é desse jeito. Agora, quando você passa para esse piso o direcional, esse dos risquinhos aqui, ó, aí ele já a explicação que tem na norma, ela não é tão clara. Entendeu? Ela é um pouquinho mais subjetiva. Então, quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei, gente, mas não entrava na minha cabeça, de verdade, não entrava. Meu Deus do céu, como que isso aqui funciona? Aí eu fui estudando e me deu uma luz, entendi como é que era. Então é isso, eu vou falar para vocês, é o seguinte. Já te respondo aqui, tá, Luciano? E eu fui estudando e eu pensei, porque não é simplesmente estudar a norma, você tem que estudar a norma, você tem que trazer para o contexto da utilização do espaço pelas pessoas. Aí eu fui refletindo, fui estudando e pensei, gente, é isso. E o que é? Quando você vai desenvolver um layout de piso tátil, considerando esse piso aqui direcional, o que você tem que pensar? Você tem que pensar no espaço, nas características do espaço que você está trabalhando. Você tem que pensar. Por isso que eu desenvolvi o meu método, que é o mapa da acessibilidade, que tem aquelas premissas que eu falo em quase toda live aqui, que a primeira delas é o quê? Dinâmica de utilização do espaço. É você ir, parar, observar. Pensar como que as pessoas vão interagir com o espaço, como que elas vão utilizar o espaço, quais vão ser as microações que elas vão desenvolver ali na utilização, na interação com aquele espaço. E no piso tátil, isso é um exercício que você vai entender, vai ficar muito mais claro. Então, quando você chega em um espaço, você vai ver a característica daquilo ali e vai ver onde você vai precisar instalar o piso tátil. Então, se é um espaço mais confinado, que você tem muitos corredores, sabe? Você tem muita referência edificada, em muitos locais não haverá necessidade de você colocar muitos elementos da sinalização direcional, porque as próprias paredes, as próprias referências edificadas já vão servir como referência para as pessoas conseguirem se deslocar. Aí é claro que você vai precisar ter outros cuidados. Se a pessoa vai utilizar a parede como referência, você não pode encher aquilo lá, aquela área de circulação com elementos como planta, como, sei lá, as cadeiras. Você tem que deixar aquele espaço livre e a referência livre para a pessoa conseguir utilizar. Agora, quando você chega em um espaço com característica ampla, abrangente, tem lá um saguão enorme. Cheguei da porta aqui, eu tenho que chegar até o balcão de atendimento e eu tenho um saguão enorme. A pessoa acabou, não tem referência. Como é que ela vai fazer para saber que o balcão de atendimento é ali? Como é que ela vai entender quais as funcionalidades daquela edificação? Então, dependendo da funcionalidade da edificação, você vai precisar direcionar essa pessoa para um mapa tátil. Quando você tem obrigatoriedade de ter um mapa tátil em um espaço, não são todos os espaços que precisam ter, mas existem locais onde é obrigatória a instalação do mapa tátil. Ele deverá ser a primeira referência da pessoa. Tá? Então, você vai fazer o direcionamento para essa primeira referência e a pessoa, a partir da primeira referência, ela vai conseguir saber quais são as funcionalidades daquele espaço que vão estar retratadas ali naquele mapa tátil.
beleza? A partir do mapa, se eu tenho um saguão, um espaço amplo, que eu não tenho nenhuma outra referência, eu preciso colocar a referência do piso tátil para guiar as pessoas pelo espaço. Para falar, vá por aqui. O sentido de circulação aqui é esse, é aquele, entendeu? Então, quando você não tem nenhuma referência, ou quando você tem excesso de referências, você vai precisar dar uma referência que vai ser a sinalização tátil no piso, que vai ser o piso tátil. Entendeu? Então, a configuração do piso tátil vai ser uma configuração, pensa nisso de uma maneira natural. Você vai parar, vai observar o espaço e ver qual é o caminho que as pessoas transitam ali naturalmente. A pessoa chega ali da porta, ela vai se deslocar para um balcão de atendimento? É um espaço amplo, então eu tenho que dar referência para a pessoa chegar até o balcão de atendimento. Depois que ela chegou no balcão de atendimento, ela vai precisar se deslocar o quê? Para um elevador, para uma escada, para onde que a pessoa vai a partir dali? Como é a dinâmica de utilização desse espaço? Que é uma premissa lá do meu método. Então, esse tipo de avaliação vai tornando o trabalho com acessibilidade cada vez mais natural. Você vai treinando a sua percepção e saindo da letra fria da norma. Você vai precisar usar a norma como referência, mas você tem que dar 2 passos atrás e entender a funcionalidade do espaço, como as pessoas utilizam aquele espaço. E quando você for trabalhar acessibilidade não somente do piso tátil, mas todos os outros itens, você vai conseguir perceber as falhas que existem pela falta de acessibilidade ou os itens que já são atendidos de uma maneira muito mais fácil e muito mais natural para você como profissional. E depois que você perceber isso, você pode recorrer à legislação e às normas para ver tecnicamente as soluções que você vai empregar ali em cada caso, entendeu? Aí, Luciano, deixa eu ver o que você está falando aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia também, engenheiro Cláudio Tigner, tá aqui sempre nos prestigiando também. Andréia, deixa eu acenar para as pessoas aqui. Andréia, Luciano Baixinho, vou responder você agora, tá, Luciano? Andréia, Engie, Igor SL, Clara da Canto Acessibilidade, colega de profissão aí, né, Clara? Noel Éder entrou também, acena para todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui, Luciano. Juliana, eu já vi esse piso por elementos, mas no caso não tinha contraste. Pois é, só tinha ele aparafusado. Estava errado, né? Olha, se não tinha contraste, estava errado. Porque esse piso, se você pegar aqui a NBR 16537, eu vou até pegar ela aqui. O que é? Acessibilidade, sinalização tátil no piso, diretrizes para elaboração e instalação. Você vai ver que existe uma nomenclatura quando você começa a estudar essa norma aqui, que é sinalização visual e tátil no piso. Não é simplesmente tátil. A percepção dela é principalmente visual, pelo contraste visual, e tátil pela percepção, pelo contraste tátil. Então, a questão do contraste visual, ela também é absolutamente relevante no deslocamento das pessoas, especialmente pessoas com baixa visão, que vão conseguir ter uma referência contínua ali, visual, pela visão residual que ela vai ter ali, para se orientar no espaço. Não necessariamente pelo contraste tátil, pela percepção, seja pisando, seja pela bengala de rastreamento. Então, se não havia contraste visual, com certeza vai estar errado. E é por isso, inclusive, que o piso tátil, aquele formato em inox, ele, apesar de ser muito bonito, ficar esteticamente mais amigável, né, com a edificação como um todo, ele não proporciona contraste visual. Então, na maior parte dos casos, ele fica errado. Para mim, na minha opinião, tecnicamente, o que mais vai possibilitar, o que mais vai trazer a solução em acessibilidade, vai ser esse piso em placa. Porque ele vai ter uma área de cobertura ali maior. Só que ele pesa muito no ambiente. Quando você instala esse piso aqui em placa, se é um espaço menor, inclusive, ele vai ficar assim, vai saltar aos olhos. A ideia é exatamente essa, tá? Porque vai ser um uso mais fácil pela pessoa com deficiência visual, com baixa visão ou cego total pelo contraste tátil. Mas, enfim. Mas esteticamente, ele pesa um pouco no ambiente. Mas, na minha opinião, é o mais correto. Entendeu? Mas o piso por elemento também é possível. E o meio termo vai ser o piso por elemento
com contraste visual. Ele não vai pesar tanto no ambiente, vai ficar certo desde que você escolha uma cor e uma configuração, um layout ali que esteja atendendo aos requisitos tanto das normas quanto aos de usabilidade do espaço ali, certo? Respondi, né, Luciano? Existe esse piso parafusado mesmo, mas o contraste visual, ele de fato ele deve ser atendido. Pessoal, por hoje é isso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima quarta-feira, na próxima live. Vou trazer mais temas técnicos também nas quartas-feiras, que eu gosto de falar do tema técnico também. E às sextas-feiras vou continuar respondendo aqui as perguntas. Tem muita pergunta ainda. Eu acho que eu não vou prometer isso de novo no outro evento. Não vou prometer, porque dessa vez vieram muitas perguntas. E enfim, quem perguntou, perguntou. Porque, de fato, quando eu faço uma promessa aqui, gente, aí se eu não fizer, eu fico incomodada comigo mesmo. Então, até eu terminar de responder isso aqui, enfim, não vou prometer isso de novo, que acaba dando muito trabalho, tá bom? Mas por hoje é só isso. Tenham um excelente dia, fiquem com Deus e nos vemos na quarta. Beijo pra vocês.